bom dia, bom dia. Vamos falar hoje do nosso querido direito penal, da parte geral do direito. Bom, a gente vai falar hoje sobre a dosimetria da pena. E para isso, para facilitar uma ordem cronológica, a gente vai imaginar, tá? Que um sujeito praticou um crime de roubo. Então, imagine que da mesma forma como ele praticou esse crime, foram observadas, foram cumpridas aí todas as fases processuais, até que, enfim, né, o juiz chegou na sentença, onde ele irá fundamentar as razões dele ter chegado àquela sentença condenatória, e ele passa, então, agora para a fase da dosimetria da pena. É nessa fase da dosimetria da pena onde a gente realmente vai estar conhecendo esse instituto do direito penal, né? E aí vocês perguntam, o que é a dosimetria da pena? É o cálculo que o magistrado vai fazer para aplicar a pena ao réu. Essa pena, ela deve ser individualizada ao agente. Ela tem que ser observada as especificidades sobre ele, tá? Então, a dosimetria da pena é um processo de determinar a pena apropriada para a infração penal cometida, que inclui considerar as circunstâncias do crime, as características do réu e outros fatores relevantes. Então, qual que é o objetivo da pena, né? O objetivo da dosimetria da pena é exatamente garantir que a pena seja proporcional ao crime cometido, ou seja, é como uma forma eficaz de prevenir futuros crimes. A aplicação da pena privativa de liberdade é uma atividade exclusiva do Poder Judiciário. Já passou a fase do olho por olho, dente por dente, né? Porque agora é uso exclusivo do Poder Judiciário. Somente ele tem esse pressuposto para a culpabilidade do agente, tá? No tocante à pena privativa de liberdade, o Brasil adotou o critério trifásico de Nelson Hungria, que está descrito no artigo 68, caput do Código Penal, que diz: a pena base será fixada atendendo aos critérios do artigo 59. Em seguida, serão consideradas circunstâncias atenuantes e agravantes e, por último, as causas de diminuição e aumento. Percebam que o artigo ele relata, ele descreve as três fases aqui que devem ser observadas. Então, na primeira fase da dosimetria, o magistrado irá fixar a pena base, tá? Navegando aí dentro dos limites legais combinados a cada infração penal. Então, o juiz ele não poderá elevar a pena máxima e nem descer da mínima legal, tá bom? Vamos supor aqui que, mesmo que as circunstâncias judiciais sejam completamente favoráveis ao réu, ainda assim o magistrado não poderá dar uma pena abaixo do mínimo legal, tá bom? Então, vamos de forma sucinta conhecer as circunstâncias judiciais. Aqui a gente irá começar, aqui são as três fases, né? E agora, a primeira delas fala sobre a culpabilidade. A culpabilidade que consiste aqui no juízo de reprovabilidade e censura que recai sobre o responsável do crime ou da contravenção penal, tá bom? E aí, a segunda circunstância fala sobre os antecedentes, onde alguns doutrinadores, eles afirmavam que os antecedentes, eles deveriam abranger
o inquérito policial e as ações penais ainda em andamento. Contudo, o STJ já vedou de forma expressa a utilização de inquéritos policiais e de ações em andamento como maus antecedentes, tá? Por quê? Porque isso fere o princípio da presunção da inocência. Então, somente serão considerados maus antecedentes aqueles crimes que já foram objeto de sentença transitada em julgado. Ponto final, tá? Acaso o agente cometa algum outro delito e tenha aí esses crimes já transitado e julgado, então, no caso, ele será reincidente e a sua pena será ainda mais elevada, tanto na primeira quanto na segunda dosagem. A conduta social, ela relata aqui, vai falar sobre um comportamento, o comportamento social do réu, como que qual o estilo de vida que ele leva, como que ele se posiciona diante da vizinhança, como que ele é no trabalho, como que ele é com os amigos e qual é o momento que o juiz irá analisar a conduta social do réu. É exatamente durante os interrogatórios das testemunhas. Então, cabe ao advogado chamar a atenção do julgador para esses aspectos positivos, caso ele os tenha, né? Então, daí a importância de saber indicar quais são as testemunhas que irão trazer aí esses depoimentos, tá bom? Bom, a personalidade do agente são características psicológicas do acusado. Nesse aspecto aqui, jurisprudencialmente, há uma polêmica acerca dessa circunstância, uma vez que, no que diz respeito à conduta, à característica psicológica, a pessoa mais indicada, a pessoa adequada para avaliar esse agente é um psicólogo ou um psiquiatra. Então, a partir de um diagnóstico, a partir de um parecer desses profissionais específicos, é que o juiz poderá fundamentar aqui essa conduta social do agente, tá? A personalidade do agente vai falar sobre essa parte, o perfil subjetivo do réu. Então, é por isso que devem ser analisados os preceitos éticos, morais, valorativos e psicológicos. O motivo do crime é autoexplicativo, né? O que foi que levou o agente a praticar aquele crime? Vamos supor que dois amigos combinaram, se um ficasse em estado vegetativo, o outro ia lá e praticaria a eutanásia. A eutanásia é ilegal, então não pode acontecer a eutanásia no Brasil. Caso isso ocorra, também será um crime e é uma motivação que será analisada aí nas circunstâncias. A sexta circunstância do crime, ela vai falar sobre o princípio da vedação da dupla incriminação, ou seja, é o ne bis in idem, uma vez que elas já foram aplicadas pelo juiz, né, como agravante, como atenuante, qualificadora, privilegiadora, como elementar. Então, o juiz, ele, por exemplo, ele vai ter que observar, mas de forma que ela não venha realmente ser repetida. Por exemplo, um furto cometido durante o repouso noturno. Então, isso aí ela já é uma qualificadora. A consequência do crime é uma circunstância que é analisada no pós-crime. O que resultou desse crime? Né? Então, o juiz ele vai mensurar o dano que foi gerado por aquele delito na vida da vítima, dos familiares. Vamos supor, por exemplo, o trauma que restou do filho da vítima porque presenciou aquele crime. Ou ainda
a vítima, né, o De Custos deixou aí uma esposa grávida, então será potencializado também o fato da orfandade daquela criança não ter o pai ali na sua vida. Então, o STJ já pacificou essa circunstância que realmente influencia em muito a fixação da pena base. E na oitava circunstância, fala também sobre o comportamento da vítima. A vítima também é analisada nesse sentido, não apenas o réu. Por quê? Às vezes, a vítima, né, ela dá bobeira, né? Então, quando a gente fala aí que essa circunstância ela está voltada aí com a vitimologia, né, a gente pode perguntar como assim? É porque durante essa dosagem, o juiz ele vai analisar. Vamos supor, por exemplo, olhando para essa vítima, que uma pessoa acabou de sair do banco, sacou um dinheiro, ele sai do banco contando ali as cédulas de dinheiro. Então, ele facilitou, ele deu bobeira. Da mesma forma também que se, por exemplo, a depender do comportamento da vítima, ele tenha provocado uma ação do agente. Por exemplo, vamos supor que ele ficou provocando, né, sobre a injúria retorcida, ou seja, o réu agiu logo após a injusta provocação da vítima. Isso vai trazer ao réu, né, aí pode trazer, inclusive, o perdão judicial, né, ali pelo fato que realmente se deu o deslinde daquele delito, né? O modo de agir da vítima foi que impulsionou realmente aí o crime. Bom, finalizado aí essas 8 circunstâncias, agora a gente vai passar para a segunda fase. Então, nessa segunda fase, serão observadas a pena atenuante e agravante, que a gente chama aqui de pena intermediária, tá? Onde o juiz ele vai analisar aí as causas de aumento, as causas de diminuição, que podem ter a natureza objetiva ou subjetiva, genérica ou específica. As agravantes, elas são de caráter taxativo, ou seja, o direito penal ela não admite analogia em mala parte, ou seja, não pode trazer nenhum prejuízo ao réu um outro crime que tenha sido praticado de forma parecida. Não, tem que ser específico, tem que estar dentro do rol taxativo ali daquele artigo, tá? Então, vamos supor que uma agravante genérica, ela vai trazer esse prejuízo do réu, mas ela está descrita naquele rol taxativo, tá? Por outro lado, as atenuantes, elas estão dentro do rol exemplificativo. Então, isso pode sim trazer um benefício para o réu, porque quando ela é exemplificativa, né, então pode aí encaixar essa circunstância. Vamos supor que uma circunstância que sempre atenua a pena é quando se trata do agente menor de 21 anos de idade no ato do delito, né? Então, se ele praticou esse crime nesse período, ou se o agente é maior de 70 anos, né? Essa questão da idade do maior de 70 anos, ele tem que ter essa idade até a sentença, tá? A outra coisa também é o desconhecimento da lei. Embora seja inexcusável, ainda funciona como atenuante, tá? Ou seja, o réu irá cumprir a pena, houve um crime, mas a pena será aí diminuída, tá bom? Bom, outro aspecto também que é bem favorável é sobre a confissão espontânea, né? Ela vai atenuar quando o réu
ele admite a responsabilidade pelo crime de forma voluntária, sem coação e nem pressão, tá bom? Bom, é importante mencionar aqui que no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes. São as que resultam dos motivos dominantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência, tá bom? Então, vamos agora passar para a terceira fase. Olha aqui, a terceira fase, né? A pena base já foi determinada, a pena intermediária já foi também definida na segunda fase. Agora, o magistrado ele vai passar para a última etapa, que ele vai se basear na incidência das majorantes e minorantes, tá? Mas ele não pode ultrapassar o limite mínimo, mas ele pode ultrapassar o máximo. Na terceira fase é possível, tá? Por exemplo, um crime de homicídio privilegiado, a pena é diminuída de 1/6 a 2/3, e no crime de aborto, por exemplo, a pena é aumentada. Se o agente ele contribuiu, né, para que houvesse a lesão grave, e ela é praticada em dobro se a vítima morre, tá bom? E aí um outro fator muito importante é a gente diferenciar a qualificadora das majorantes, onde a qualificadora ela vai elevar a gravidade do delito, ela vai alterar a tipificação legal e ela vai aumentar a pena mínima prevista. Vamos supor que no homicídio qualificado por motivo fútil, né? O homicídio ele tem a pena de 6 a 20 anos, mas se tiver uma qualificadora por motivo fútil, ele vai de 12 a 30 anos. Percebe? Essa é uma qualificadora. Enquanto que a majorante, ela não altera a tipificação legal do crime, mas ela aumenta a pena além do limite previsto para o tipo penal. Aqui o juiz ele pode sim ultrapassar, tá bom? Então, elas estão relacionadas dentro dessa circunstância e elas acrescentam uma carga punitiva maior em virtude da sua gravidade. Por exemplo, um roubo com a utilização de arma de fogo, vai ter aí a elevação da pena. Bom, eu quero falar também aqui sobre o pós-terceira fase, né? Então, após fixar a pena privativa de liberdade, o juiz ele vai determinar o regime inicial do cumprimento e ele vai observar a detração, que é o quê? A subtração do tempo que aquele agente já ficou preso, né, por prisão provisória, né, e o período que ele cumpriu será abatido do tempo que realmente restou na pena definitiva. Essa aqui é a nossa querida dosimetria da pena, e a gente agora vai estar trabalhando nas atividades acerca do tema, tá? Então, por hoje, muito obrigada e nos veremos na próxima aula. Obrigada. Tchau, tchau.